pessoal, talvez seja um momento até da gente tentar conversar um pouquinho por que que isso chama tanta, por que que a pirâmide chama tanta atenção. Quem sabe a gente conversa um pouquinho sobre os dados astronômicos e geofísicos que são relacionados à Grande Pirâmide. É uma coisa assim que o pessoal consegue correlacionar várias situações, tanto na geometria da Grande Pirâmide, das informações que o pessoal coleta. Assim, ela é tão intrigante que o pessoal mediu minuciosamente cada corredor, cada ambiente, para que estrela que aponta os dutos de ventilação, e o pessoal tenta correlacionar a data de construção com essa informação. E uma coisa assim que é muito comum, as pessoas, como a pirâmide é pedra, não tem como você datar por carbono a pedra, porque a pedra, né, a construção Uhum. geológica é muito antiga. Uhum. Então eles tentam datar pelas construções em volta. Então isso gera um erro também, porque aquilo que foi construído em volta, que é a necrópole que eles chamam, não tem a mesma idade da Grande Pirâmide. Então eles tentam correlacionar com aquilo que eles estão enxergando e tentam correlacionar as galerias com os dutos, com as estrelas da época, só que você percebe que eles tentam encaixar com uma determinada teoria, mas não conseguem fazer essa correlação se ele pegar a datação pela necrópole, né? Então, mas assim, ela demonstra assim, várias situações, inclusive o Tom Valentini ele coloca uma correlação pela geometria que destaca de um quarto de precessão, ou seja, ela foi construída de tal forma que ela conseguiria retroceder a um quarto de precessão da Terra. Precessão é aquele movimento que a Terra faz que nem um peão, né? Ela gira que nem um peão. Esse processo aí que dá aquela que aponta, né? O eixo da Terra aponta para várias estrelas do céu, que formou o zodíaco, formou várias coisas. Então, a precessão dá mais ou menos ali uns 25.800 anos, ou seja, ela completa esse ciclo de precessão a cada 25.800 anos. E na Grande Pirâmide eles destacam aí, o Tom Valentim destaca um quarto de precessão, que é aproximadamente 6.500 anos, que é também, segundo o José Gonçalves, a data da construção da Grande Pirâmide. E é interessante que muitos desses autores, para começar, a pirâmide é a construção na Terra que talvez tenha o maior número de pessoas e estudiosos que já mediram ela e tentaram descobrir todas as relações matemáticas possíveis da pirâmide. O Petri, ele foi um dos que mais mediu a pirâmide e ele foi lá medir a pirâmide, principalmente tentando provar que não existia nenhuma mensagem escondida na pirâmide, que não que essa história de que a pirâmide tinha um significado maior e que as medidas da pirâmide podiam contar uma história não era verdadeira. E no final das contas, as medidas dele foram usadas por tantos outros autores para conseguir, através de cálculos, provarem que realmente todas essas curiosidades aí, seja de alinhamento da pirâmide com os pontos cardeais, aí, com erros mínimos, uma precisão aí sensacional em relação a prédios que a gente hoje não consegue fazer com alinhamento tão perfeito. Usando essas medidas e correlacionando com o covado real e as polegadas piramidais, muito utilizadas, cada uma com uma medida um pouco diferente, dependendo do autor. Se chega, por exemplo, que o comprimento do lado da pirâmide, né, de um dos lados da pirâmide, ser dividido por essas medidas, chega-se ao número de dias do ano. Dependendo da medida que você usa, pode chegar até 365,24. Seria uma precisão enorme. Mas, de novo, depende da medida que você usa ali, dependendo do autor e da interpretação. E esse ponto é que é muito importante, porque vai se colocando assim pistas de que existe uma coisa muito maior na pirâmide, né? Você pode utilizar uma medida, você acha os dias do ano, mas você não está achando 365, você está achando 365,24. O que é isso? Poxa, aquele dia de 4 em 4 anos está ali presente. Ou seja, é uma precisão de medida
E o cidadão comum não tem. Você falou sobre o alinhamento com as estrelas. Nossos prédios hoje em dia não são alinhados com as estrelas, pelo menos eu desconheço isso. Quais são as obras que se constrói? E não, vou alinhar com Orion, né? Vou alinhar com Sirius, e aí, não, elas são construídas lá no terreno e está se preocupando com outras coisas. Então, esse conhecimento maior, essa interconexão maior dos construtores e da obra, é que realmente chama a atenção e traz para nós aquela, poxa, o que eles sabiam que nós não sabemos? O que eles querem? Aí a gente pega o livro da Rosélia Bonfaz lá, que conta sobre também o dia a dia da construção, aí você fala, opa, que coisa! Isso é muito interessante também. Isso nos traz de novo a história da perfeição e do conhecimento. Imagina se a gente levar em conta aí um quarto da precessão, né, Max? Isso aí equivaleria ao quê? A 6.000 anos, alguma coisa nesse sentido. 6.500. É 6 mil, 6.450. imagina, quase 6.500 anos atrás, quando a pirâmide foi construída, ela ter sido construída levando em conta que o perímetro dos lados dela equivale ao perímetro da linha do Equador ao redor da Terra. E que a altura, com essa mesma relação, a altura da pirâmide seria a distância do Equador até o Polo Norte. Imagina tamanha precisão e tamanho conhecimento para fazer algo dessa envergadura. E, ao mesmo tempo, a gente pode se perguntar quais os povos que há 6.500 anos atrás tinham um conhecimento semelhante. Aí você começa a ter a diferença, porque o desenvolvimento dos povos eles acontecem de forma diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, os índios brasileiros, eles não, os indígenas brasileiros, eles não tinham, não construíram cidades, mas aqui já nos Andes você já tinha cidades, estradas e etc. Então são desenvolvimentos diferentes. E quem estava lá estava muito ciente. Com certeza eles não achavam que a Terra era plana, tinham outra ideia do nosso planeta. Então, você veja, e como eles sabiam disso? Eu acho que isso é o que traz. Pô, os caras sabiam. Onde é que está esse conhecimento aí que nos dias de hoje já é difícil de se entender algumas coisas? E eles tinham esse conhecimento lá para colocar e retransmitir para gerações futuras, mas não é gerações futuras, para milênios futuros. Imagina você pensar em algo para daqui 5.000 anos, não é cabível no meu conceito, né? É porque a gente hoje está muito desassociado à natureza, mas para quem vivenciava e vivia a natureza no dia a dia, isso aí era o dia a dia deles, né? Essas conexões, a astronomia para eles era uma referência, porque hoje em dia você tem um relógio, alguma coisa, mas como é que você media o tempo antigamente? Você tinha que ter contato com essa questão da natureza para você poder entender o seu mundo. Então, isso era muito presente, né? Logicamente que isso foi transferido para a Grande Pirâmide, não por conta do que o povo conhecia propriamente no dia a dia, mas também porque ela teve esse aspecto essencial aí de chamar a atenção, e para isso precisava ter, para que as pessoas no futuro e hoje, né, encontrássemos aí grandes elementos aí que as pessoas ficam surpresas com todas as informações, e aí a astronomia vai longe. Tem distância da Terra ao Sol, massa da Terra, ixi, tem tanta coisa assim que traz a Grande Pirâmide de informação, e que as pessoas ficam surpresas. Como é que vai saber essa distância da Terra ao Sol? Se isso aqui é coisa recente que as pessoas sabem, sabe? E Uhum, naquela uhum, época, uhum. ela traz esse tipo de informação que hoje se espanta. Pois, uma coisa interessante é que nós trazemos essa vontade de pesquisar essas questões que nos instigam a curiosidade, mas não só uma curiosidade por curiosidade. Isso faz com que o ser humano se movimente, que ele vá em busca das respostas. Eu me lembro de criança que eu queria saber por que, que a pirâmide era assim e não assado. Eu tinha ideia até de ser uma arqueóloga,
alguma coisa assim, porque eu trouxe isso junto comigo. E eu imagino que as pessoas têm isso, e por isso o fato da Grande Pirâmide trazer esses questionamentos que faz com que tantas pessoas estudem, busquem as informações e queiram entender um pouco mais. Acho que por isso que esse tema é tão instigante, tão interessante. Acho que é o Le Mesurier tem uma frase num dos dois livros dele, que acho que é no Decodificando a Grande Pirâmide, que eu não sei o quanto que ele acreditava em reencarnação ou não, mas a frase dele dizia que a mensagem da Grande Pirâmide era uma mensagem de nós mesmos para nós no futuro. Era uma lembrança enviada por nós mesmos no passado para a nossa época atual. O Le Mesurier citava essa frase, ficou gravada em mim, achei muito interessante. Essa frase é fantástica. Né? É engraçado que nós mesmos chegamos hoje e falamos, mas será que construiu isso? E de repente fica nessa dúvida. Mas isso que vocês estão colocando, e essa frase realmente é fantástica, porque várias coisas nos chamam a atenção. Você ouve falar em Mesopotâmia, zigurates, você fica, nossa, chamava a atenção, mesmo não sabendo o que era exatamente aquilo na época do colégio, você, aquilo trazia despertava uma vontade, como a Beth falou. Não cheguei a querer ser arqueólogo, viu, Beth? Mas a gente queria conhecer, será que um dia eu vou lá e tal? Quero conhecer as pirâmides e quero conhecer isso. Então, traz isso realmente para a gente. Já pensou o Marcos Indiana Jones aí? Olha só. Mas aí, quando você fala nessa questão da reencarnação, eu acho que isso tem muito a ver com coisas do passado que estão ali, momentos, e terem visto coisas, vividos em alguma região e sentido isso. E essa frase que você colocou, eu acho que é muito pertinente. Sim, porque fica remanescente na alma ali, aquelas vivências passadas. Muitas pessoas tiveram, como é uma construção muito enigmática, muito forte, muitas vivências antigas também vêm remanescente. E hoje em dia você traz isso à tona. Aí tem uma coisa assim que acho que a Elizabeth comentou lá da, do centro da Terra. E também tem o Max Toff lá, ele comenta sobre as linhas geomagnéticas, energéticas. Depois até pesquisei sobre, eles chamam de linhas lei lá. E aí eles fizeram um mapeamento dessas linhas assim em torno do globo e justamente onde se concentram essas linhas energéticas lá são onde tem as grandes construções que hoje o pessoal mapeia, antigas de pedra e tudo mais. A localização coincide com essas linhas, sabe? É bem interessante também. A gente não falou muito da Moira Teens, mas a gente leu também o livro da Moira Teens, e é, um dos capítulos da Moira Teens, ela fala sobre a Grande Pirâmide, mas tem um outro capítulo que ela fala justamente também disso, dos pontos energéticos da Terra e como essas grandes construções antigas, Stonehenge, tantas outras, estão justamente nesses pontos, como se fossem aqueles pontos de acupuntura de um corpo no planeta Terra. Já que você trouxe a Moira Teens, eu separei um trechinho pequeno dela, que ela fala da Grande Pirâmide. Eu retirei daquele livro Predições de Profecias, um livro bem antigo dela, acho bem interessante, que ela fala todas essas construções. Ela diz assim: a longo prazo, a pirâmide tinha sido planejada para ser um monumento de registros e profecias, um presente para gerações futuras, oferecido pelas inteligências dominantes que a conceberam e construíram. Ela tem algumas observações muito interessantes sobre a Grande Pirâmide, assim, muito coerentes até com o livro de Roseli von Sasse e outros que nós lemos também. E interessante, porque nada é isolado. É. Existe toda uma intercomunicação, um interrelacionamento das coisas que nós desconhecemos, mas que estão aí, que nós podemos estudar mais e entender alguma coisa, né? Inclusive, Beth, eu gostei muito que você falou da sua lembrança de infância, porque a criança tem isso,
essa curiosidade, ela não mata isso, ela não deixou isso morrer, ela tem essa vontade de saber mais, de saber mais. Eu acho que o caminho para a gente poder descobrir os porquês desses milagres, desses mistérios da humanidade, seja realmente voltar ao estado de infância, não ter medo de perguntar, de questionar, de buscar uma reconexão maior com a natureza, que eu acho que lá tem grande parte das respostas desses mistérios, dessas construções e outros assuntos assim que nos tocam. Não, que vários autores se correlacionam à Grande Pirâmide com profecias, né? E ficam essas, porque as medições e tudo mais que tem da, da, da- das medidas tão precisas e esses corredores muito intrínsecos aí, diferentes, com alturas diferentes, formatos diferentes, o teto, cada corredor tem um teto diferente, formato do teto, as cores são diferentes das pedras que são erradas, cada corredor tem uma cor diferente. Uns são lisos perfeitos e outros são irregulares. A Câmara do Rei, que eles chamam, o piso é irregular. Então, eles fazem, imagina, é por ter algum motivo, né? Porque você faz uma construção que é perfeita, os encaixa perfeita, a parede é lisa, perfeita, aí faz o piso irregular, mas tem algum motivo para isso, porque a pessoa se sente, vai andando lá, acha que o negócio está estranho, porque o piso não é alinhado. Então, assim, o pessoal começa a verificar tão, assim, porque uma construção tão perfeita, mas tem alguns pontos ali que parece que são de propositais. Aí vem a questão das profecias, né? O que está querendo dizer a pirâmide? Alguma coisa está querendo dizer, aí eles começam a correlacionar. Então, tem vários autores que correlacionam a Grande Pirâmide que está querendo dizer alguma coisa. E para o futuro, né? Porque é só agora que a gente consegue decifrar. E olha lá. Daí vem aquela grande questão: como a Grande Pirâmide foi construída e por quem? Como é que conseguiu se erguer essa obra?